Boa noite, turma! Eu sou a professora Jaciede Rodrigues e hoje vamos dar início a mais uma aula de História com conteúdo novo, né? Hoje, só relembrando, a gente vem falando sobre a Reforma Protestante, né? Que foi um movimento inserido por Martinho Lutero, né? Que vem contestar várias ações da Igreja Católica, né? Começa a difundir suas ideias na Europa e ganhar vários adeptos. Com isso, claro e obviamente que a Igreja Católica não ia ficar olhando de braços cruzados, perder fiéis e perder o seu prestígio. Ela tinha que fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. E foi com isso que surgiu a Contra-Reforma, que é o nosso assunto de hoje, tá? Assistam com bastante atenção e a todos uma ótima aula. Então, o que foi a Contra-Reforma? Para vocês entenderem de uma forma bem clara, a Contra-Reforma foi o esforço da Igreja Católica para barrar o avanço do protestantismo pela Europa, tá? No entanto, alguns historiadores, pesquisam e afirmam que já existia um movimento da Igreja Católica, conduzida ali no final do século XV, mais ou menos, primeiro com Francisco de Cineiros e depois na Espanha também, Inácio de Loyola. Como assim, professora? Por exemplo, Inácio de Loyola foi o fundador da Companhia de Jesus, mais conhecida aqui como Ordem Jesuíta. Alguns historiadores entendem, por exemplo, que os jesuítas, com uma reação católica contra o protestantismo. Por quê? O que era a Ordem dos Jesuítas? Os jesuítas acreditavam na difusão do catolicismo pelo mundo, por meio das missões de catequese que existe até os dias atuais. Então era uma forma de aderir mais católicos, de chamar mais fiéis para a Igreja Católica. Outros historiadores também não entendem, que a fundação da Ordem de Jesuítas como um acontecimento inserido numa relação de causa e efeito. Por quê? Como a causa é a Reforma Protestante, mas eles concordam que os seus representantes cumpriram um papel fundamental no fortalecimento da Igreja Católica a partir da segunda metade do século XVI, pois espalharam o catolicismo pelo mundo. Então, mesmo não sendo assim uma ação para barrar o protestantismo, mas foi uma das medidas tomadas para aderir mais fiéis. O clero católico também criou seminários, para garantir uma melhor formação dos sacerdotes. E por meio dessa decisão foi definido que padres deveriam estudar em seminários e que o seu sacerdócio só poderia iniciar-se após completarem 25 anos. Além disso também, medidas mais enérgicas foram tomadas. Por exemplo, o Papa Paulo III deu início à Inquisição Romana. Vocês já ouviram falar na palavra Inquisição? A Inquisição era uma instituição, gente, que promovia a perseguição aos hereges e sua atuação foi muito forte ali entre os séculos XII e século XIV, perdendo um pouco da sua força durante o século XV. Por meio do Papa, que foi o que instituiu essa Inquisição, Paulo III, a Inquisição começou a ganhar força e foi utilizada como forma de silenciar aqueles que não professavam o catolicismo, ou seja, aqueles que não aderiram à religião católica. E aí eles eram investigados, perseguidos e muitos, que eu acho que vocês já devem ter visto, lido ou até visto em algum filme ou ouvido falar, queimado na fogueira da Inquisição. Um exemplo, bem famoso é a Joana d'Arc, que foi queimada no fogo da Inquisição. Depois eu quero passar uma sugestão de filme para vocês na próxima semana sobre esse tema, que é muito legal e eu vou deixar o link para vocês, tá? Então, continuando. Outra medida, tomada pela Igreja Católica foi se reunir no Concílio de Trento. O que foi isso? Foi uma ação mais efetiva para barrar o avanço desse protestantismo, foi por meio desse Concílio de Trento, que foi realizada em 3 ciclos, entre 1445 e 1563. Um concílio, gente, é uma espécie de assembleia que reúne as maiores autoridades da igreja para promover a discussão de pontos importantes da fé católica, nesse caso.
Ao longo da história, diversos concílios aconteceram. E o concílio de Trento foi convocado pelo Papa III, aquele lá da Inquisição que eu falei para vocês. Sendo que seus encontros aconteceram em 1545 e 1547. E depois, né, em outros anos também foram acontecendo. Ao longo dessas sessões, né, que foram 3 sessões, como eu falei, que se estenderam por 18 anos, uma série de decisões foram tomadas, sendo que algumas delas reforçavam princípios e práticas do catolicismo. E outras, né, outras medidas tomadas tentavam estabelecer formas de fortalecer o combate à heresia, ou seja, as pessoas que iam contra os dogmas da Igreja Católica. Primeiramente, o concílio debateu e reforçou algumas questões doutrinárias importantes do catolicismo. Assim foram tratadas de questões como o pecado, os sacramentos, né, questões relativas ao ritual da missa, por exemplo. Nessa questão doutrinária, também foram analisados os princípios do protestantismo, né, e eles foram novamente rechaçados. Tudo isso trazido pelo Papa foi outra questão debatida também. E foi debatida pela Igreja Católica durante esse concílio. E foi determinada que a venda de indulgências, né, que foi o estopim, a causa maior para a reforma protestante, né, estava proibida. Que é aquela ideia, né, da venda de indulgência, de você pagar uma certa quantia para garantir sua salvação. O Concílio de Trento também não ficou apenas nos debates litúrgicos e doutrinários do catolicismo, mas estabeleceu outras práticas também para combater o avanço do protestantismo na Europa. Eles proibiram a circulação de determinados livros, que foi a principal medida. Os membros da igreja identificaram que o protestantismo beneficiou-se bastante da circulação de ideias, né? E por meio da imprensa. Lembra que se iniciou assim, né? Eles colocando panfleto, né, nas ruas, difundindo suas ideias. Então, esse instrumento era uma novidade e permitiu que a publicação de escritos aumentassem naquela época, né? A imprensa naquela época. Só que assim, para que impedir que os fiéis fossem influenciados por esse tipo de literatura, decidiu-se proibir. Então, foi uma das medidas também impostas, né, no Concílio de Trento pela Igreja Católica durante essa assembleia, tá bom? Eu trouxe um texto, tem uma atividade para vocês, e nessa atividade tem um texto também que vocês podem estar lendo, que podem estar consultando para poder responder as questões, tá? E eu também estou disponível para tirar qualquer dúvida de vocês. Voltem também esse vídeo, assistam novamente, certo? Tirem as dúvidas, se ficou em dúvida em alguma parte, me perguntem, que a gente tá sempre disponível para atender vocês, tá bom? Uma ótima aula e uma ótima noite. Beijão e até a próxima.